Você já viu uma máquina que devora carros inteiros em questão de segundos? Ou que consegue demolir um prédio de 10 andares com a precisão de um cirurgião? Hoje eu vou te mostrar as 6 máquinas mais brutais e impressionantes que existem no planeta Terra. E olha, a última vai fazer você questionar se isso é real ou ficção científica. Fica até o final porque eu trouxe um bônus militar que vai explodir a sua mente. Se você curte conteúdo sobre engenharia e máquinas impossíveis, smash no like e vamos nessa. Primeira máquina da nossa lista, a pavimentadora de alta eficiência. E olha, pode parecer simples comparada ao que vem pela frente, mas essa belezinha aqui é um monstro de produtividade. Esta Caterpillar AP Neo 55F consegue asfaltar até 1.200 metros de estrada por hora. Isso significa que em um único dia de trabalho, ela pavimenta o equivalente a 15 quilômetros de rodovia. O que mais impressiona é a precisão. Olha isso aqui. A máquina deposita o asfalto a 150 com uma uniformidade de apenas 3 milímetros de variação. É como se fosse uma impressora 3D gigante, mas para estradas. O segredo está no sistema hidráulico que distribui 500 toneladas de massa asfáltica por hora. E essa esteira vibratória aqui, ela compacta tudo com 25 toneladas de força, garantindo que a estrada dure décadas. Imagina dirigir numa estrada que foi feita por essa máquina. É praticamente um tapete de tão lisa. Mas calma, porque isso aqui foi só o aquecimento. Agora a coisa fica séria. Esta é a Caterpillar 3590F, equipada com martelo hidráulico NPK E225. E cara, essa máquina é literalmente um monstro de destruição controlada. Olha só essa potência. Cada martelada desta máquina tem a força equivalente a deixar cair um carro de 1 tonelada de uma altura de 70 metros. É insano. Mas o mais impressionante não é só a força bruta, é a precisão cirúrgica. Vê como o operador consegue quebrar apenas a parte específica do concreto? O braço hidráulico articula em 360 nanometros, alcança 11 metros de altura e tem controle milimétrico. O sistema hidráulico trabalha com pressão de 350 bar. Isso é 350 vezes a pressão atmosférica. É como ter a força de um furacão concentrada na ponta desse martelo. E olha onde essa belezinha trabalha, no meio das cidades. Consegue demolir prédios inteiros sem danificar as construções ao lado. É como uma cirurgia de precisão, mas com 52 toneladas de peso. Em 2 horas, essa máquina transforma um prédio de 3 andares numa pilha de entulho organizado. E o mais louco? O operador tem um controle tão fino que consegue separar o concreto das armações de ferro durante a demolição. Mas espera, porque isso aqui ainda não chegou nem perto do que vem por aí. Prepara o psicológico, porque agora vamos falar do Liebherr LTM 11200 9.1. Esse não é um guindaste qualquer, é o titã dos guindastes móveis, 1.200 toneladas. Para você ter noção, isso é o peso de 200 elefantes africanos ou 800 carros populares sendo erguidos ao mesmo tempo. Olha só como ele se prepara para o trabalho. São 8 esteiras que se estendem como pernas de uma aranha gigante. Cada esteira suporta 150 toneladas de pressão no solo. É literalmente como se ele se plantasse no chão antes de fazer a mágica acontecer. E quando eu digo mágica, é mágica mesmo. Vê essa seção de ponte aqui? Pesa 400 toneladas e está sendo posicionada com precisão de 2 centímetros a 80 metros de altura. O operador trabalha numa cabine climatizada com 12 telas de monitoramento. Cada movimento é calculado por computadores que analisam vento, peso, distância e inclinação em tempo real. Mas o mais insano é ver essa máquina construindo arranha-céus. Cada andar que sobe é como um quebra-cabeças tridimensional de milhões de dólares. Um erro de cálculo pode ser catastrófico. E olha isso, ele trabalha 24 horas por dia. À noite vira um verdadeiro ET mecânico, iluminando a cidade inteira. Ah, e o preço? 8 milhões de dólares, mais caro que uma mansão de luxo. E só de combustível ele gasta 500 litros por dia, o suficiente para você dirigir um carro por 3 meses. Mas calma,
porque agora a coisa vai ficar perturbadora de tão impressionante. Este é o Shredder 5000 e ele literalmente devora carros inteiros como se fossem biscoitos. 2.000 toneladas de força de compressão. É como se um prédio de 20 andares desabasse em cima do carro, mas de forma controlada e em câmera lenta assustadora. Olha essa tomada em câmera lenta. O carro vai sumindo. Em 45 segundos, aquilo que era um sedã vira um cubo perfeito de metal de 60 centímetros. É hipnotizante e aterrorizante ao mesmo tempo. Esta máquina processa 30 carros por hora, 8 horas por dia. Isso significa que em uma semana ela come 1.200 carros. É literalmente um cemitério automotivo em funcionamento. Vê essas mandíbulas de aço temperado? Cada uma pesa 5 toneladas e tem dentes que penetram 15 centímetros no metal. Não importa se é um Fusca ou uma picape Ford F-150. O resultado é sempre o mesmo cubo compacto. O operador trabalha numa cabine blindada. E olha, não é paranoia não. Às vezes pedaços de metal voam a 200 km/h quando a pressão é liberada. É tipo trabalhar numa zona de guerra controlada. E o resultado? Uma montanha de cubos de metal que vão direto para a reciclagem. Cada cubo rende cerca de 400 quilos de aço reciclado, suficiente para fazer 100 panelas ou 50 bicicletas. Cara, eu não sei vocês, mas ver essa máquina funcionando me dá uma sensação estranha. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. É como assistir a natureza reclamando de volta o que o homem criou. Mas segurem firme, porque a próxima máquina vai fazer essa aqui parecer um brinquedo de criança. Minha nossa, olha o tamanho dessa fera! Esta é a Caterpillar 390F UHD, Ultra High Demolition, e ela tem um braço de 30 metros de altura. É como um dinossauro mecânico do futuro. 30 metros, gente, isso é a altura de um prédio de 10 andares. Imagina uma escavadeira que consegue bater na janela do 10º andar enquanto está no térreo. Vê essa comparação? A máquina parece pequena no chão, mas quando estende o braço, ela fica maior que o prédio que vai demolir. É uma inversão de perspectiva que quebra sua mente. E agora, o show. Olha essa tomada em câmera lenta do braço atingindo a estrutura. O concreto não tem chance. É como ver Godzilla em ação, mas é real e está acontecendo. Vê como ela trabalha? De cima para baixo, andar por andar, como se estivesse descascando o prédio. Em 6 horas, um edifício de 12 andares vira uma pilha de entulho organizada. Mas a imagem mais insana é quando demolem um complexo inteiro. Parece efeito especial de filme. Os prédios caem um atrás do outro, como dominós gigantes de concreto. O operador trabalha numa cabine que fica a 35 metros do chão. É como estar no topo de um prédio que se move. Ele tem visão 360 menores, mas imagine a responsabilidade. Um movimento errado e pessoas podem morrer. Para não tombar com o peso do braço, ela tem 4 estabilizadores que penetram 2 metros no solo. São como garras gigantes que a ancoram na terra. Mesmo assim, quando o braço está estendido, a máquina inteira dança com o impacto. 517 cavalos de potência. Mais que 5 carros esportivos juntos. E olha só, consome 35 litros de combustível por hora. Em um dia de trabalho, ela bebe mais combustível que você usa em 2 meses. Mas, gente, vocês acham que isso é grande? Então preparem-se para conhecer o monstro absoluto. E para fechar nossa lista com chave de ouro, eu trouxe uma máquina que é literalmente o predador das florestas. Pessoal, apresento o John Deere 959M Feller Buncher. A máquina que corta árvores de 100 anos em 30 segundos. Olha só essa monstruosidade. Uma serra circular de 1,2 metros de diâmetro, que gira a 2.500 RPM. É como uma pizza cutter de Titans, que pode cortar uma árvore de 1,5 metros de diâmetro. E agora, o momento mais insano. Vê essa sequoia centenária? Ela tem mais de 40 metros de altura e 120 anos de vida. E em questão de segundos. Timber é ao mesmo tempo impressionante e perturbador, mas vê só a engenharia. Após cortar, o braço hidráulico abraça a árvore com força de 12 toneladas
e a deposita suavemente no chão. É como ver King Kong tratando um palito de dente com delicadeza. Em 8 horas de trabalho, essa máquina processa 200 árvores. Uma floresta que a natureza levou décadas para crescer. Ela transforma em toras organizadas em menos de um dia. O cabeçote é uma obra de arte da engenharia. Corta, agarra, gira 360 run, mede o comprimento e até descasca a madeira. É como ter 5 máquinas diferentes em uma só ferramenta. O operador controla tudo com joysticks, como se estivesse jogando um videogame. Só que em vez de matar alienígenas, ele está derrubando gigantes de madeira de 100 anos. A responsabilidade é absurda. 473 cavalos de potência, movimentando 45 toneladas de aço e tecnologia. E o mais impressionante, ela anda na floresta sem destruir o solo, graças às esteiras de baixa pressão. E o resultado final? Montanhas de toras perfeitamente organizadas que vão virar papel, móveis, casas. É o ciclo da vida industrial em sua forma mais bruta e eficiente. Cara, é impossível não ficar com sentimentos mistos vendo essa máquina. É incrível a capacidade humana de criar, mas também dá para sentir o peso da responsabilidade ambiental.